Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, amigos da TV Mundo Maior. A Paula Cristina nos enviou um e-mail sugerindo que comentássemos sobre assassinato na visão espírita. André, o primo da nossa telespectadora, foi assassinado no início de setembro. Segundo ela, o rapaz estava trabalhando quando um estranho chegou, o chamou e o alvejou com 7 tiros. E ela gostaria de saber como fica a situação desse primo lá na espiritualidade. Nós não temos condições de dizer se ele está bem ou não está. Que isso depende de que espírito ele é, qual a bagagem intelecto-moral que ele carregou ao longo de sua existência. Quando Jesus nos fala, especificamente quando ele recomenda a Pedro o perdão 70 vezes 7, muitas criaturas acreditam que se trate o perdão de um ato religioso, mas não é. Em verdade, o que o Cristo está nos fazendo é que sejamos inteligentes. Todas as vezes que nós guardamos em nossos corações e mentes algo que alguém nos fez, isso fica se repetindo. E nesta repetição, o nosso cérebro envia um comando de mudança neuroquímica que faz mal ao organismo, porque a gente revive aquela experiência. Quando a gente passa por alguma coisa ruim, o estômago dói, a gente fica em tremor, né? É a mesma coisa. Na espiritualidade é a mesma coisa. Então, se a pessoa fica revivendo o ato e não busca o perdão, nem que seja o perdão do esquecimento, ela sofre, porque reiteradas vezes ela está repetindo na sua mente, e, portanto, as sensações daquilo que se deu, né? Então, nós precisamos ver como é que era esse espírito em vida. Agora, o que nós temos certeza absoluta é que ele está sendo muito bem cuidado. Nós todos somos filhos de um Deus que nosso Senhor nos ensinou a chamarmos de Pai. E no Sermão das Bem-aventuranças, né, Jesus diz: qual de vós que o filho pede peixe e vós dai cobra? Ou o filho pede pão e vós dai pedra? Se vós que sois maus desejam boas coisas para os seus filhos, que dirá o vosso Pai Celestial? Então, Deus, por intermédio dos espíritos socorristas que agem sob a batuta de Jesus, certamente acolheram este espírito no mesmo instante da sua desencarnação. Assim como se dá com todos os espíritos, os déspotas, os suicidas, os sexólatras, não importa. Todos são instantaneamente acolhidos. O problema está em seus psiquismos. Se o psiquismo está habituado a não perdoar, a guardar a mágoa, o rancor, a buscar a agressividade, a violência, este desatino, ele ganha proporções maiores na espiritualidade. Mas a espiritualidade é tão sábia, tão generosa, que certamente está cuidando para que no menor tempo possível este espírito alcance sua luz, se é que já não alcançou. André, até o momento que ela nos enviou este e-mail, não se sabia quem foi o autor do crime. Então, diante da nossa justiça, nada foi feito ainda. Mas ela gostaria de saber se espiritualmente o autor desse crime vai ser cobrado em algum momento. Mesmo que se saiba quem fez, a nossa justiça ela é muito eficiente em não punir culpados por assassinato. A imensa maioria dos assassinatos, mesmo aqueles em que os assassinos foram identificados, acaba por instrumentos protelatórios da justiça, às vezes até prescreve o crime e não se dá nada. Entretanto, a justiça divina, esta é perfeita. E embora a pergunta é se ele será cobrado por isso, né? Não, ele não será cobrado por isso. No entanto, nas instâncias do seu consciente está armazenado o crime em questão.
ele mesmo é que se cobrará no tempo certo de que o erro foi grave e que deverá fazer algo para poder amenizar este erro. Por isso que o Cristo falava, ou melhor, na primeira carta de Pedro, o amor cobre uma multidão de erros. Este espírito, ele vai tendo, a partir do seu psiquismo, numa somatória de erros que vão levando a criatura, inevitavelmente, no tempo, pode ser que não seja daqui a 5, 10, 30, 40, 50 anos, não importa, mas em um determinado momento a culpa toma proporções tão grandiosas que esse espírito necessitará passar por experiências que deem condições que ele transforme culpa em arrependimento, porque culpa não leva nada a ninguém, né? Culpa não alivia, culpa não traz paz, arrependimento sim. Ok, sei que eu errei, me arrependo e estou disposto a trabalhar para que o mal que eu causei seja apagado. Então, são os grandes pacifistas, né? As grandes criaturas que não medem forças para levar o bem para a sociedade, estão muitas vezes trabalhando de maneira a apagar o mal que fizeram no passado. A justiça, neste caso, ela não falha. Este agressor precisará dar contas do erro que fez, né? Por isso é que está no Evangelho. Haverá choro e ranger de dentes, né? E o choro e ranger de dentes, ele se dá na medida que nós não nos colocamos na condição de trabalhar para apagar o erro cometido. Mas a nossa grande recomendação a esta família é que direcione as melhores energias e vibrações para esse espírito, olvidando na medida do possível o agressor. Evidente que, em havendo condições de iniciar um processo judiciário na justiça dos homens, isso tem que ser feito, mas não vingança, justiça. Mas se por acaso não localizarem, não se preocupem com isso, porque o agressor sabe que ele foi o agressor e que no tempo certo haverá de trabalhar para minimizar este fato. André, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a família desse rapaz que desencarnou, né, que está passando por esse momento bastante complicado. Que creiam em Deus, né? Como nós dissemos, Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, né? E Deus, soberanamente justo, bom, onisciente, onipresente, onipotente, tem todas as condições, a partir de uma enorme quantidade de espíritos socorristas, de ofertar a este espírito, que hoje, recentemente, melhor dizendo, teve uma das melhores notícias que todos nós teremos, de que a vida não se encerra com o corpo. Após o túmulo, abrem-se infinitas possibilidades de iluminação. Se estivermos em paz, nós nem sequer esperaremos o corpo atingir o solo e o nosso espírito estará alçando voos a paragens espirituais muito melhores e muito mais harmonizadas do que o planeta que nós nos encontramos. Que tenham ciência plena de que o seu familiar amado está sendo muito bem cuidado. Assim como tenham ciência plena também que, na medida das possibilidades, eles próprios terão condições de ou ser visitado por esse espírito ou visitar esse espírito na espiritualidade. Sabe aquele sonho que a gente tem com a pessoa que partiu e a gente acorda e a gente tem a impressão que sentiu até o cheiro da pessoa, não se lembra muito dos pormenores do sonho? Não é um sonho, é um encontro que de fato se deu. A vida, ela sempre prossegue e o encontro é daqui a pouco, porque a vida na Terra, ela passa tão célere, né? E certamente no futuro verão que tudo isso foi só uma vírgula no imenso livro da vida de cada um de nós. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E você, tem algum assunto, uma situação que gostaria que fosse comentado aqui no boletim? Então escreva para faleconosco tvmm@feal.com.br. Muito obrigada e até a próxima!